Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, tá? Rodada da NBA de hoje, dia 5 de fevereiro, quinta-feira, vamos que vamos, meu irmão, troca pra caramba na NBA, muita troca mesmo. Vou atualizar vocês aí na medida do possível enquanto a gente vai falando dos jogos. Vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever, vai ter uma odd de 5 aqui no link fixado, exclusivo aí da rodada de hoje, beleza? E é isso aí, vamos que vamos pra rodada de hoje, galera. Primeiro confronto Detroit Pistons contra a equipe do Washington Wizards. Eu acho que tem um padrão muito claro aqui, que a vitória da equipe do Detroit Pistons, são 8 vitórias nos últimos 10 jogos, joga dentro de casa, é a melhor campanha disparado da Conferência Leste, são os melhores mandantes da Conferência Leste e enfrenta o segundo pior visitante, né, da conferência, com 4 vitórias e 19 derrotas. Cara, a equipe do Wizards já estava fragilizada, né, porque trocou o CJ McCollum e o Corey Kispert pelo Trae Young, porém o Trae Young está lesionado, e eles agora perderam 4 jogadores na troca que trouxe o Anthony Davis para o Washington Wizards, porém o Wizards também trouxe mais um jogador lesionado que é o Anthony Davis. Então o Wizards, que já estava fraco, está ainda mais, porque tá sem quem que foram os caras, velho, que saiu da troca do Anthony Davis? Foi o Chris Middleton, assim que eu lembro, o Marvin Bagley III. Então assim, cara, entendeu? O time do Wizards está sem rotação, os dois principais jogadores estão fora, né, que é o Trae Young e o Anthony Davis, enfrentando o time que é líder da Conferência Leste, é que tudo favorável aos Pistons tem valor. Vitória Pistons, handicap negativo Pistons, ganharam o intervalo e ganhar o final do jogo, over pontos Pistons. Eu não vejo aqui a equipe do Wizards conseguindo frear o ímpeto aí da equipe do Detroit Pistons, não, entendeu? Então assim, vou pegar essa vitória de Detroit bem tranquilo, já se enfrentaram 2 vezes na temporada, foi 2 vitórias da equipe dos Pistons. Sei lá, cara, não tem muito pra onde correr, é só deixar a lógica acontecer mesmo, tá? Próximo jogo, Orlando Magic versus a equipe do Brooklyn Nets. Mais um confronto também, que as duas equipes são da Conferência Leste. Cara, a equipe do Magic meio que tá se encontrando um pouco mais, assim, apesar de vir de 2 derrotas. Perdeu pro San Antonio Spurs e pro OKC, né, que é o primeiro e o segundo colocado da Conferência Oeste, então não foi, né, uma derrota assim que, né, não é nenhum absurdo você perder para esses times. A equipe dos Nets, né, já ao contrário, são 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Estão bem apagados nessa trade deadline. O Ken Thomas pode ser que seja trocado a qualquer momento. O único movimento que eu vi o Nets fazer foi trazer o Ochai Agbaji, né, do Toronto Raptors. Cara, já a equipe do Orlando Magic também não se movimentou em nada até aqui na trade deadline. Nada mesmo. Nem picks assim, de primeira ou segunda rodada. Nada. Então parece que eles estão fechados com esse elenco aí mesmo. Eu destaco a ausência do Franz Wagner aqui, né, jogador do Orlando Magic. Mas fato é, cara, que a equipe dos Nets, como eu disse, são 9 derrotas nos últimos 10 jogos. Tem tudo para dar a equipe do Orlando, né? Essa equipe já se enfrentaram 2 vezes, o Orlando venceu as 2 partidas também. Então eu vou pegar a vitória da equipe do Orlando Magic. Eu não estou muito confortável em palpites de jogadores aqui. Eu pensei em pegar alguma coisa a favor do Paolo Banchero, né? Que vem jogando bem, porém, ainda assim eu acho que o time do Magic está muito coletivo. Tem vezes que é o Anthony Black que se destaca, vezes que é o Banchero, tem vezes que é o Jalen Suggs. Então eu vou ficar de fora em relação a jogadores, tá? Nesses 2 primeiros jogos aqui, tudo favorável ao Pistons, né? E vitória do Orlando Magic, tá? Próximo jogo, Atlanta Hawks contra a equipe do Utah Jazz, cara. A equipe do Atlanta, né? Quem não sabe, sou torcedor de Atlanta, pra mim, cara, eu acho que o Atlanta foi o melhor time nessa trade deadline, cara. Porque eles conseguiram trocar o Vit Krejci, né? Enviando ele pros Blazers. E trouxe o Ref, né? Que é esse cara aqui que tá lesionado, deve ser dispensado. Mas, enfim, e trouxe o Kuminga do Golden State Warriors, que, pô, é um cara que acho que vai ter muito a contribuir no time, vai ter muito espaço. E trouxe o Buddy Hield, cara, que querendo ou não é um cara que não estava tendo muitos minutos no Warriors, mas chuta muito bem de 3. Já foi para aquele All-Star, né, que tem um concurso de bolas de 3 e mandou bem. Eu gosto da adição do Buddy Hield aí. Se vocês forem ver, cara, a equipe do Atlanta tá com muito australiano agora, né? Muito australiano, eles trouxeram o Jock Landale também. Né, já tem o Dyson Daniels, a equipe do Atlanta tá fazendo um mini time da Austrália aí. Mas falando exclusivamente do Utah Jazz, cara, a equipe do Utah Jazz fez trocas sinistras também. Eles trouxeram o Jeremy Jackson Jr., né? E, cara, eu acho que isso vai ser muito bom, porque o time vai ficar com um Big Three insano, né? Com o Larry Markkinen, o Jeremy Jackson Jr. e aí o pivô, né? Deve ser o Walker Kessler, que tá lesionado, deve jogar o Philip Polsky. Mas, cara, falando desse jogo em específico, né? A equipe do Utah Jazz tá sem o Keontae George, né? Então ele não joga. Tudo a favor do Larry Markkinen, pode ser que tenha valor aqui, cara. Eu acho que esse jogo vai ser muito over, tá? Acho que tem tudo para ser o jogo mais over da rodada, inclusive, tenha muitos pontos. O último confronto entre Atlanta e Utah Jazz, a linha passou da marca de 250 pontos, tá? 254 para ser exato. Então acho que vai ser um jogo extremamente pontuado, com a vitória no final da equipe do Atlanta Hawks, cara, que assim,
Eles perderam o Kristaps Porzingis, porém o Porzingis, cara, em todos esses jogos da temporada, ele tem 17 jogos. Então você tira o Porzingis, que é um cara inativo, traz o Kuminga que está disponível, traz o Buddy Hield que está disponível, reforça seu garrafão com o Jock Landale, né, que estava sendo o pivô titular do Memphis Grizzlies. E é isso aí, cara. Acho que a equipe do Atlanta está pronta aí. E é uma equipe que tem tudo para chegar nos playoffs. Enquanto a equipe do Utah Jazz pode ser que se recupere na temporada, mas vai ficar difícil, né, com a lesão do Count George e do Walker Kessler aí. Eu acho que não sei se essa temporada ainda vai ser suficiente para eles, mas eu iria aqui apenas com a vitória da equipe do Atlanta Hawks, tá? Próximo jogo, Toronto Raptors contra a equipe do Chicago Bulls. Cara, esse confronto aqui é lock. Só tem um palpite para se fazer nesse jogo, tá, galera? É a vitória da equipe do Toronto Raptors. Primeiro, a equipe do Chicago Bulls trocou o Nikola Vucevic, que é o pivô titular. O Josh Giddey tá fora por lesão. E eles trocaram o Kobe White também, na troca que enviou o Kobe White para a equipe do Charlotte Hornets. E enviou o Colin Sexton dos Hornets para a equipe dos Bulls, mas pode ser que ele não jogue. O Anthony Simons também foi trocado, né, na troca envolvendo o Vucevic, mas todos esses caras não vão jogar. Enquanto a equipe do Toronto Raptors, que não tem nada a ver com isso, tá todo mundo completo, cara, tá todo mundo completo. Eles trouxeram aí o Chris Paul agora, não sei se ele vai ser dispensado, e eu acho que seria um movimento muito bacana o Chris Paul nessa equipe dos Raptors, muito porque, cara, ele pode ser um cara ali para auxiliar ali o Emmanuel Quickley na armação, ser um mentor dele ali. Além de, cara, a equipe dos Raptors já defende muito bem, né? O núcleo ali de pivô e ela pivô. E o Chris Paul jogando, eu acho que, assim, né? Tem a parte defensiva que perde, mas eu acho que compensa no ataque. Como a equipe dos Raptors já é uma equipe muito intensa na defesa, seria um bom casamento aí, cara. Mas, independente disso, Toronto Raptors trouxe também o Trayce Jackson-Davis, né? Aquele pivô reserva do Golden State Warriors, né? Enviou uma pick de segundo round em troca. E, cara, aqui pra mim é a vitória do Toronto Raptors, velho. Eu acho que a equipe do Raptors vence e vence bem esse confronto. Cara, imagina a equipe do Chicago Bulls, velho. Tá toda remendada, cara. Eles perderam o pivô, o ala pivô, o ala armador e o seu armador, que é o Josh Giddey, tá lesionado. Então, assim, cara, é tudo favorável pro Toronto Raptors aqui. Eu acho que eles vão vencer muito bem, tá? Próximo confronto, só pra dar um detalhe, galera, a trade deadline se encerra hoje, tá? Por isso que eu vou guardar aí pra mandar os palpites lá no grupo, né? Quando ficar um pouco mais perto da rodada, só pra gente não ser surpreendido por nenhuma troca. E, cara, a gente tá numa sequência muito boa. Foi 2 greens e um red ontem lá no nosso grupo, tá? Quem quiser fazer parte, o grupo gratuito do Telegram, que me viu várias dicas e bilhetes prontos todos os dias de todos os esportes americanos, tá, galera? Não trabalho somente NBA. O link tá na descrição ou através dos comentários, tá, galera? Bom, Houston Rockets e Charlotte Hornets. Cara, a equipe do Rockets vem back-to-back, né? Perdeu ontem pra equipe do Celtics, jogando mal pra caramba, mano. Que jogo medonho da equipe do Houston Rockets. Cara, muito abaixo, todo mundo jogou mal. Não tem nada pra falar, assim. Foi um baile, principalmente do Peyton Pritchard, assim. Tomou um baile de bola de 3 aqui, a equipe do Boston Celtics. E assim, cara, eu vou ser bem honesto pra vocês, a equipe dos Hornets, velho, é uma equipe que eu venho batendo nessa tecla. Hornets e Raptors nessa temporada são 2 times que estão botando dinheiro no bolso. A equipe dos Hornets tá com 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Cara, a gente tem que, quem assiste NBA há bastante tempo, tem que ter, eu acho, essa frieza, porque tem algumas franquias que estão estigmatizadas, tipo assim, Washington Wizards, um lixo, Charlotte Hornets, nunca briga por nada e tal, tudo mais. E se a gente for ver, cara, a equipe dos Pistons, 3 temporadas atrás, estava fazendo a pior campanha da NBA. Hoje eles estão liderando a Conferência Leste. A equipe do Charlotte Hornets também não pegava playoff. Cara, essa temporada, vou te falar, é praticamente certo que no mínimo no play-in eles vão estar. Então, assim, eles estão jogando muito bem, estão todo mundo saudáveis. Eu vou pegar um handicap a favor da equipe dos Hornets, tá, galera? Principalmente pelo fato da equipe dos Rockets ter jogado ontem, enquanto a equipe dos Hornets tem 3 dias de descanso. O último jogo que eles jogaram foi contra a equipe do New Orleans Pelicans, dia 2 de fevereiro. E assim, foi um jogo que eles venceram bem, então eu vou pegar um handicap a favor da equipe do Charlotte Hornets aqui, tá? Próximo confronto, lembrando, galera, segue a gente no Instagram, tá? @FabonTipster, é o mesmo usuário aqui do nosso canal, tá? É o mesmo usuário, só você pesquisar lá que você encontra. E assim, cara, tem uma parada desse jogo que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte: a equipe do Dallas Mavericks, Anthony Davis foi trocado agora, né? Eles trouxeram alguns novos jogadores, só que, cara, eu acho que é uma equipe que tá todo mundo na instabilidade de ser trocado. Eles estão meio que... Assim, o elenco tá todo... Ninguém sabe quem que vai jogar, entendeu? O Kyrie Irving, né, tá fora da temporada. O Anthony Davis, que começou, foi trocado. O Daniel Gafford pode ser trocado a qualquer momento. Então, assim, os reforços, né, que chegaram vindo do Wizards ali, o Chris Middleton e o Marvin Bagley III, eles não vão poder jogar esse jogo. Então vai ser Najee Marshall e Cooper Flag e seus capangas. Enquanto a equipe dos Spurs, que tá, assim...
jogando muito bem, né? São 7 vitórias nos últimos 10, inclusive ganhou ontem da equipe do Oklahoma. Cara, aqui é a vitória dos Spurs, né? A equipe do Dallas não vive boa fase, são 5 derrotas seguidas. Assim, é um confronto do Texas, né? Duas equipes do mesmo estado, então sempre tem uma rivalidade. O último confronto entre os Spurs e Dallas, os Spurs venceram por mais de 30 de diferença, foi um confronto bem tranquilo. E eu destaco realmente, cara, que é um estilo de basquete que, na minha opinião, não casa. Porque o Dallas Mavericks está com 2 pivôs fora, né? Que é o Derrick Lively e agora o Anthony Davis, que foi trocado. E o Daniel Gafford, que seria o pivô, a estar assumindo essa bronca, está questionável, inclusive pode ser trocado a qualquer momento. Aí você vai lá e coloca o Mbanyama para ir contra esse time, entendeu? Fica muito difícil brigar pelos rebotes aqui, cara. Então realmente eu vou com a vitória dos Spurs, não acho que os Spurs percam esse confronto não. Próximo jogo agora entrando nos confrontos da madrugada, né, nos jogos que vão começar meia-noite. Lembrando, tá, galera, todos os melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, um grupo selecionado com 5 a 10 entradas todos os dias, tá, galera? Entradas simples, entradas múltiplas, bingos de odds altas, os meus melhores palpites você consegue copiar e colar apenas com o bilhete pronto, fechou? Bom, vamos falar então dessa rodada Los Angeles Lakers contra a Philadelphia 76ers, a equipe dos Lakers que teve a volta do Austin Reeves, né, que estava lesionado. A gente está vendo os Lakers muito apagado ainda nessa trade deadline, a gente não está vendo muito movimento. O que eu destaco aqui, cara, é uma coisa que pra mim vai ser fundamental. Primeiro que eu destaco que a equipe do Philadelphia tá jogando bem, tá, cara? São 5 vitórias seguidas. O pivô dos Lakers, o DeAndre Ayton, cara, ele vai ter que jogar muitos minutos aqui nesse jogo. Ele vai ter que jogar muitos minutos, por quê? Porque o pivô reserva, que é o Jackson Hayes, ele foi suspenso no último jogo por empurrar o mascote, velho. É uma parada meio bizarra, né? Mas ele foi suspenso, então eu não sei quem que seria aqui o reserva do DeAndre Ayton, cara. Por isso que eu acho que o DeAndre Ayton pode ser que tenha muitos minutos. Quem quiser arriscar num duplo-duplo ou num ponto de rebote de resistência do DeAndre Ayton por esse contexto de que não vai ter o pivô reserva disponível para hoje e provavelmente ele vai ter que jogar mais minutos, apenas por a questão desse contexto eu acho que tem valor, tá? Agora, quem ganha, cara, eu acho muito difícil, tá, galera? Eu acho muito difícil. Eu acho que esse jogo tem uma tendência ao over, são duas equipes que pontuam bem. E eu destaco um outro jogador aqui, que é o Rui Hachimura. Cara, se você for ver aqui, tem uma linha do Rui Hachimura que é de 8 pontos, tá? Inclusive, ele tá no nosso bingo de 5, que eu deixei aqui pra vocês na descrição dos comentários, quem quiser pegar. Ele tá batendo essa linha de 8 pontos em 8 dos últimos 10 jogos. E ele é um cara alto, assim, de estatura. Pode ser que ele ganhe mais minutos hoje também, tá? Então eu pegaria essa linha de 8 pontos do Rui Hachimura, porque ele bateu em 8 dos últimos 10 jogos, tá? Eu acho que não seria absurdo ele estar batendo essa linha aqui hoje não, tá? E é um cara bem completo. Geralmente deixa sempre uma ou duas triplas todos os jogos, se você for ver aqui. Nos últimos 10 jogos ele acertou pelo menos uma tripla em 9. Então realmente eu acho que essa linha de 8 pontos do Rui Hachimura tem bastante valor, tá? Então nesse jogo, cara, eu pegaria os 8 pontos do Rui Hachimura, pegaria o over pontos, e aí quem quiser arriscar, eu deixo opcional o duplo-duplo do DeAndre Ayton, tá? Ou PRA, né? Aí fica a teu critério. Bom, vamos pro último jogo da rodada, lembrando que todos esses palpites você consegue fazer na Bravo Bet, tá, galera? Linha de apostas de jogadores, times, apostas ao vivo, saque e depósito via Pix, tudo bem tranquilo, uma casa muito boa aí pra você estar operando em todo o mercado da NBA. Fechou? O link pra criar sua conta tá na descrição ou nos comentários, galera. Phoenix Suns e Golden State Warriors é um clássico da Conferência Oeste. Infelizmente, os dois principais jogadores de ambas as equipes estão fora. Stephen Curry por parte do Golden State Warriors e Devin Booker por parte do Phoenix Suns. Eu destaco também que o Kuminga foi trocado, né, junto com o Buddy Hield, e o Golden State vai receber o Kristaps Porzingis do Atlanta, que está machucado, então possivelmente ele não joga, né? Cara, eu acho que a equipe do Golden State está vivendo um dilema muito difícil, né, que é a ausência dos seus dois principais jogadores, Stephen Curry e Jimmy Butler. O Draymond Green pode ser trocado a qualquer momento, então eu acho que o vestiário está vivendo aquela tensão, tá sem aquela liderança, né? Ontem mesmo, quem curte, né, esse back-office assim, do esporte, saiu uma entrevista que o Golden State fala, né, pergunta pra ele, e se você for trocado? E ele fala, cara, foda-se, foi uma baita de uma história. E ele fala, beleza, eu até pago a multa, porque você não pode falar palavrão na entrevista, né? Ele fala, até pago a multa. E assim, então ele realmente tá vivendo esse dilema. O Golden State Warriors tem todas as suas picks de primeiro round disponível, né? Há rumores de que o Giannis Antetokounmpo pode ser que pinte, na equipe do Golden State. Então, cara, eu acho que a equipe do Golden State, nesse cenário aí, fora de casa, sem Curry, sem Jimmy Butler, aqui pra mim é a vitória da equipe do Phoenix Suns, tá, cara? Que é a vitória do Phoenix Suns. Palpites de jogadores, eu destaco um que fez o seu melhor jogo até aqui, né, nesses jogos mais recentes, que é o seguinte, cara. Com a ausência do Devin Booker, né, que é o point guard, o armador do time, alguém tem que suprir esse papel. E esse moleque aqui, o Colin Gillespie aqui, ó.
Pô, meu irmão, tá jogando demais, fez duplo-duplo com 30 pontos ontem, 26 anos. É um cara, assim, muito promissor e a linha dele tá baixa, velho. Se você for ver aqui, ele tentou 14 bolas triplas, cravou 8 ontem. Isso dando assistência pra caramba. Então ele realmente tá sendo o cérebro do time e tá desafogando o Dillon Brooks, que tá sendo extremamente bem marcado nos jogos. Você vê que o Dillon Brooks ontem, ele converteu 3 de 16 arremessos tentados. Então foi muito bem marcado. E aí o time tá começando realmente... né, o estilo de jogo do Phoenix Suns é muito voltado pro Devin Booker. Então, ele sempre procura um armador para definir suas jogadas. E o Corey Gillespie tá se mostrando um cara que pode contar com ele. Eu pegaria a linha de pontos do Corey Gillespie aqui no confronto de hoje, tá? Se você quiser mais um palpite, cara, eu vou mandar ele até no meu grupo. Cara, o Gui Santos tem 4 jogos seguidos que ele tá fazendo 10 pontos ou mais, duplo dígitos. Em todos esses jogos, ele tá jogando mais de 22 minutos, entendeu? Cara, o que eu gosto aqui dessa operação é o seguinte, é o fato do Gui Santos jogar este jogo sem o Kuminga. Porque assim, eu acho que o Gui Santos deve começar esse jogo até de titular. E como o Kuminga foi trocado, né? E ele é ala pivô, e o Tracy Jackson Davis também, cara, o garrafão do Golden State Warriors, cara, vai ficar muito fragilizado. O Al Horford, por exemplo, que, né, deve vir como titular de pivô hoje, ele já é um cara veterano e tudo mais. Então acho que o Gui Santos pode ser que tenha ainda mais minutos hoje, entendeu? Então por essa necessidade do Golden State fazer muito garrafão, né, tentar proteger ainda mais o garrafão, eu acho que o Gui Santos atinge essa linha de 10 pontos aqui, que pode ser a primeira vez que ele consiga na temporada, né, na carreira na verdade, 10 pontos ou mais em 5 jogos seguidos, tá galera? Então só pra recapitular, eu pegaria a vitória do Phoenix Suns, os pontos do Corey Gillespie, né, armador da equipe do Phoenix Suns, e eu pegaria também os 10 pontos do Gui Santos, tá? Dá pra pegar 8 também numa margem de segurança se quiser, mas 10 dá uma odd maior e realmente seria um número expressivo ali pro Gui, que eu acho que só não bate, cara, se ele fizer muita falta, assim, mas ele tá bem confiante, tá arremessando bem, tá se soltando mais em quadra, e é isso aí, galera, esses foram os confrontos aí, os palpites de hoje, tamo junto, forte abraço, valeu!